E aí, fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a live que o diretor executivo da PRF, o José Roth, fez lá no Instagram dele, tirando várias dúvidas da galera em relação ao teste de aptidão física e aos exames médicos. Ele vem fazendo diariamente uma live lá na sua conta no Instagram para poder ajudar a galera que está se preparando aí para o concurso. Como muitos não usam o Instagram, ou mesmo aqueles que usam, querem rever a live, e aqui a vantagem de assistir pelo YouTube é que você pode acelerar o vídeo, colocar aí 1,5 ou 2 ou vezes 2 a velocidade para você assistir mais rápido. Por isso que eu decidi disponibilizar aqui. Eu tinha postado ontem uma outra live que ele já tinha feito e agora eu vou postar essa nova também para atender o pedido aí da galera, beleza? Eu vou resumir aqui alguns pontos que foram abordados para vocês verificarem se é do interesse ou não, mas tem muita informação interessante. Uma das coisas que ele abordou lá foi a quantidade de candidatos que provavelmente serão convocados para o próximo TAF do concurso da PRF. Pelas palavras dele, parece que a PRF está muito confiante na questão da autorização das 2.000 vagas, que ainda não saiu no Diário Oficial, mas ele falou que eles podem chamar ali, a previsão é que chame 8.000 candidatos para o TAF, ou seja, 4 vezes o número de vaga. Eu vou deixar as imagens aí para vocês. Outros assuntos que ele abordou foi sobre os exames médicos. Ele falou também da questão de uso ou não da máscara durante a corrida no teste, se daqui para o ano que vem a gente ainda tiver com esse problema na saúde aí do país. Ele falou também sobre a diferença entre o teste de aptidão física para os homens e para as mulheres. Uma outra coisa importante que foi questionado lá e ele respondeu ao vivo é em relação ao tempo de descanso entre uma prova e outra, tá aí no vídeo que eu vou deixar para vocês. Mais uma informação relevante que foi a questão que perguntaram para ele se pode ou não usar relógio e fone de ouvido ali durante a corrida para a pessoa poder ter o controle da prova. Entre outras informações, ele falou ali também sobre alguns casos que elimina ou não na avaliação médica. Por exemplo, alguma cirurgia simples que a pessoa fez e não vai interferir no desempenho dela na atividade vai ser desconsiderado na avaliação médica, não vai prejudicar ela em nada. Uma informação muito relevante que é completamente diferente do que acontecia nos outros concursos é que a intenção da PRF é colocar os exames médicos como a última fase ou uma das últimas fases da primeira etapa do concurso, antes do curso de formação, para evitar que muitos candidatos paguem pelos exames e depois chegue, por exemplo, num teste psicotécnico e seja reprovado depois de já ter aquele gasto ali nos exames médicos. Aí, para evitar esse gasto desnecessário, pretendem colocar lá no final do concurso. Eu vou deixar o vídeo com vocês. Antes eu só quero dar aquele recado que se você está estudando para o concurso ou se você quer estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e estiver precisando de um curso, eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário do vídeo os cursos que eu recomendo aqui do canal. São 2 cursos que eu confio, são muito bons. O PDF do Estratégia, o material escrito, é um dos melhores, se não o melhor na verdade que tem no mercado. As videoaulas do GRAN também são um destaque. Para mim a melhor que tem aí no mercado é a videoaula do GRAN e o melhor material escrito é o PDF do Estratégia. Eles focam nesses 2 segmentos. Eles estão com promoção aí na Black Friday, tá com muito desconto. Vocês clicam aí e verifiquem se é do interesse. Se quiser comprar, aproveite que tá com desconto. Agora vamos com as imagens aí do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Felipe, natação é possível acontecer? Felipe, a princípio, eu particularmente acredito que não. Mas o que acontece? Tanto o TAF quanto a avaliação médica, eles são etapas conduzidas por uma subcomissão que a gente cria com especialistas. No caso do TAF, nossos instrutores de princípios básicos de saúde, que é a disciplina que a gente trabalha as questões relacionadas a condicionamento físico, e na avaliação médica, PRFs ligados à nossa área de saúde, normalmente PRFs com formação na área da saúde. Então acredito que não. Essa pergunta que eu uso de bombinha durante o TAF, eu não sei responder, Tayane. Vamos pedir aos colegas da área técnica para poder entrar. Eu não vou entrar em perguntas técnicas, né? Uma vez que eu posso acabar dando resposta equivocada por aqui. Em caso de lesão no TRAF, qual o procedimento adotado? Caso de lesão que inviabilize a conclusão da prova, o candidato está eliminado. É uma etapa do concurso que tem que ser cumprida naquele dia, naquele horário, junto com a turma para a qual foi convocado. Qualquer medida que inviabilize o cumprimento da etapa naquele momento resulta na eliminação do candidato.
Esse é um tema que gera bastante polêmica. Posso correr de relógio para marcar o tempo na corrida do TAF? Eu, particularmente, sou extremamente favorável. É um dos pontos que nós vamos discutir com a comissão e com a organizadora. Não vejo por que evitar relógio, fone de ouvido, esse tipo de coisa. A alegação sempre é do desequilíbrio entre os candidatos. Mas se estiver permitido para todos os candidatos, não tem por que não permitir. E acho que não atrapalha. O que a gente quer não é medir a capacidade do candidato de auto-perceber o desempenho. A gente quer medir a capacidade, a aptidão física dele para o cargo. E o relógio não muda a aptidão física de ninguém, ele apenas mede a aptidão que está em andamento, né? Então, será um tema a ser discutido, o edital vai trazer isso de forma muito clara. A corrida é feita com todos os candidatos ao mesmo tempo? Não, ela é feita em turmas, né? Vai depender da quantidade de candidatos convocados. O que acontece? O TAF ele é a segunda etapa ali, segundo bloco de avaliações no concurso. A gente tem a prova objetiva e discursiva, e aí a primeira convocação é para o TAF. O TAF alcança 4 vezes o número de vagas dentre os aprovados na prova discursiva. Então, saindo o edital para 2.000, será convocado para o TAF 8.000 candidatos. É importante dizer, pessoal, que a preparação para o TAF é muito importante, uma vez que o TAF a etapa, depois da prova, é a etapa que mais elimina candidatos. Então, tenham atenção com isso. Serão 8.000 convocados para o TAF e, enfim, teremos que se preparar, né, todos vocês se preparar para o TAF para que esse percentual de reprovação não seja tão alto. Pergunta boa: existe uma sequência pré-definida em relação aos testes? Sim. Todos os candidatos fazem o TAF na mesma sequência de provas, com a mesma aferição de tempo. Então, é uma sequência montada. A última prova é a de corrida, de 12 minutos, né? E como se fosse um circuito, e todos os candidatos passam por esse mesmo circuito em turmas. Claro que seria impossível milhares e milhares de candidatos em algumas cidades fazerem ao mesmo tempo, mas na mesma sequência. Uma pergunta aqui sobre exame de saúde. Os laudos médicos devem ser preenchidos por médicos em geral ou por especialistas? Normalmente o exame médico ele pede um rol de exames acompanhados de laudo médico. Então, o laudo daquele exame tem que ser emitido por profissional habilitado para emitir laudo para aquele exame. Exemplo básico, o raio-x, você tem que apresentar um raio-x de tórax. O laudo do raio-x acompanha o raio-x. O que acontece? Todos os exames normalmente já contemplam o laudo. O que acontece é que os candidatos nós todos estamos acostumados com exames realizados em regime de emergência, que sai ali um resultado preliminar, mas o laudo só depois, né? Então, o exame é com laudo, não é possível apresentar só o exame com aquela avaliação preliminar como é feito nas emergências de hospitais e etc. É o exame completo, tá? O TAF acontece quanto tempo após a prova objetiva? Então, logo se tem o resultado. Então, no cronograma do concurso, a gente vai ter ali a aplicação da prova objetiva, a divulgação do edital, do gabarito preliminar, divulgação do resultado preliminar, um espaço de recurso. Eu acredito que não dá nem 30 dias, talvez uns 20 dias já é o TAF. Então, é o que eu disse na live de segunda-feira. Não é possível se preparar para o TAF depois do resultado da fase objetiva. Quem está se preparando já começa a cuidar de corpo, mente e preparação. Então você já precisa estar preparado quando faz a prova. Não dá tempo de se preparar depois. Boa pergunta do Matheus. A máscara será utilizada? Nós não sabemos, né? Até lá teremos que ver como vai estar o cenário de pandemia e as medidas, o protocolo de saúde que vamos adotar, mas provavelmente na execução do exercício eu imagino que não. A gente deve adotar algum protocolo que evite a disseminação eventual de vírus durante a prova, e a gente consegue fazer a prova com algum distanciamento social
que impeça o contágio. Já as orientações atuais já dos órgãos de vigilância sanitária é que durante corrida se evite o uso da máscara. Então, vários municípios, acho que em quase todos, a execução de atividade física com distanciamento social já permite que não se tenha o uso da máscara, né? Algumas perguntas aqui que fogem do tema de hoje, então não vamos entrar nela. Uma pergunta boa: o que diferencia no TAF a questão de sexo, né? Masculino ou feminino? Alguns exercícios têm diferença, por exemplo, a flexão de barra, né? No teste masculino é a flexão propriamente dita, no teste feminino é a suspensão na barra. No último edital, se vocês olharem, tem essas distinções. Então, basta que leia o edital. Eu postei hoje cedo, inclusive, o link para o edital para que vocês possam ler. Tá? No teste de corrida, o chão tem marcação da metragem, metro a metro não. O que nós privilegiamos na seleção? Pistas ovais que seja divulgada no dia qual é o tamanho da pista, o tamanho da volta. A volta tem 400 metros ou tem 600 metros e assim por diante. E em alguns casos tem pistas com marcação, a lateral da pista é colocada uma plaquinha sinalizando ali pelo menos a metade da pista, algo do tipo. Então tem algum referencial, mas não é referenciais curtos, né? Então é possível fazer percebendo como é que está o desempenho. Algumas perguntas aqui de outros temas, vamos pulando elas. Intervalo entre uma prova e outra no TAF. É um intervalo necessário e suficiente para organizar as turmas. Então você faz, por exemplo, o teste de flexão de barra, alguns minutos faz uma impulsão horizontal, alguns minutos. Não é um intervalo muito longo. Como eu coloquei, é num formato de circuito. Os primeiros testes, eles medem capacidade muscular, né? E a corrida mede capacidade aeróbica. Então, com poucos minutos é possível se recuperar para estar pronto para a nova prova. O que é importante dizer é que esse protocolo é aplicado para todos que vão fazer a prova. Então, não tem quebra de isonomia. Todos seguem o mesmo padrão. Alguma pergunta aqui sobre fone de ouvido, já falei sobre isso. Como o avaliador sabe que eu percorri os 2.400 metros? Com a medição no local. A gente tem não só um avaliador, são vários fiscais. Como eu coloquei, a pista é oval, tem marcação e é verificada e é feita a contagem, né? Então, vamos supor que seja uma pista de 400 metros, você tem que fazer 6 voltas na pista. Os fiscais verificam o seu desempenho, um fiscal para cada concorrente ali, para cada candidato, né? E é possível fazer essa marcação de forma muito tranquila. Pergunta sobre fone de ouvido, tomar água durante o TAF. Eu já coloquei que isso tudo vai ser discutido, né? Pela comissão específica. Aqui uma pergunta sobre teste de saúde. Cirurgia, exemplo, cirurgia de apêndice, reprova? Não. O que nós precisamos selecionar? Candidatos com capacidade física para o exercício da carreira policial. Cirurgia de apêndice, que é o exemplo que é dado aí, é uma cirurgia comum, simples, que uma vez que esteja recuperado da cirurgia, você pode exercer atividade profissional normalmente. Vários colegas na PRF já fizeram cirurgia de apêndice e continuam atuando como policiais. O que nós não podemos selecionar? Candidatos com situações de saúde que impedem o exercício do cargo de policial. Então é isso que é verificado no exame médico. Se você tem alguma doença crônica, alguma situação de saúde que impede o exercício do cargo de PRF, nós não podemos te selecionar. Então, vamos ver mais aqui. Tempo para o tempo certo ou fixado para a realização dos abdominais? Sim. Tem a quantidade de abdominais por minuto, se eu não me engano. E aí tem lá qual o perfil de desempenho.
Não é, senão o candidato passaria o dia lá para conseguir cumprir os abdominais, né? Não é isso que a gente quer medir. Essa pergunta sobre CFP não é o tema de hoje, a gente vai falar mais para frente, então peço para que deixe a pergunta para depois. Possibilidade de reteste se houver falhas na aplicação do TAF. Se eu bem entendo aqui, o colega está perguntando se a organizadora falha, tem algum equívoco na realização do TAF, se é aberto um espaço para reaplicação, né? Se for falha da organizadora, nós temos que submeter a um novo teste. Isso acontece às vezes até por decisão judicial. Agora, se o candidato que não conseguiu a execução, a chance dele foi perdida, né? Tem lá no edital os critérios e como é que isso é aplicado. O que eu sugiro é que façam o treinamento de acordo com o edital. Alguns deles, inclusive, permitem uma segunda tentativa, né? Conforme coloca aqui o Dias. Cirurgia de retirada de tireoide, se pode reprovar. A parte de saúde ela é sempre complexa porque ela envolve uma coisa personalíssima, né? Então, por isso que a gente vai falar com o Rossi. Hoje, sobre a avaliação médica, o que eu queria falar com vocês é que a gente está pretendendo deixar ela como última fase da primeira etapa, justamente para evitar gastos com exames de saúde de forma desnecessária pelos candidatos. Às vezes o candidato fazia todos os exames de saúde e depois era eliminado na avaliação psicotécnica e assim por diante. A gente vai ajustar um pouco essa ordem para evitar custos, tá? Então vamos aguardar o novo edital para poder ver isso. Pergunta interessante, o TAF ocorre somente em Florianópolis? Não. O TAF vai acontecer, todas as etapas do concurso vão acontecer em todas as capitais. Então, prova objetiva, que é aplicada no mesmo dia da prova subjetiva, depois TAF, exame de saúde, avaliação psicotécnica, todas as fases da primeira etapa do concurso aplicadas em todas as capitais. Segunda fase, que é o curso de formação policial e a continuidade, avaliação médica continuada, avaliação psicológica continuada e investigação social, avançam para Florianópolis como segunda fase, tá bom? Então, diferente do último concurso, em todas as capitais, para facilitar a participação de vocês. Pergunta interessante aqui, ó, que envolve os dois temas de hoje. Se a pessoa tem condição de passar no TAF e é reprovado no exame médico, tem como recorrer? Tem como recorrer sempre. A Constituição garante seu direito de recorrer, mas os exames são isolados. Eventualmente, tem condicionantes de saúde que não influenciam no TAF, e tem condicionantes no TAF que não impactam no exame de saúde. Então, por exemplo, alguém que tem plena saúde, mas está sedentário e não consegue passar pelas provas do TAF, os exames médicos deles vão dar ok e ele vai ser reprovado no TAF. E tem casos de comorbidades que a pessoa consegue realizar atividade física, consegue atuar no TAF regularmente, mas não consegue passar nos exames médicos. O concurso é uma soma. Então vejam, provas objetivas e subjetiva afere a capacidade intelectual. O TAF afere a capacidade física. O exame médico afere a condição de saúde do candidato, marco. O exame psicológico é a condição de saúde psicológica e a aderência ao perfil profissional do cargo. A investigação social afere a conduta social do candidato. Então, com um conjunto de medidas, a gente afere a integralidade do indivíduo para verificar se ele pode ser PRF, né? Então, a aprovação em uma das fases não implica em necessário impacto em outra. O salto será cobrado? Imagino que a Luana esteja perguntando aí da impulsão horizontal, né? Que é aquele teste na caixa de areia. Será cobrado sim. Ele demonstra capacidade de explosão muscular e uma série de requisitos que é importante para a seleção no CAR. Perguntas não relacionadas, várias perguntas não relacionadas ao tema de hoje. Então,
vamos saltando elas aqui. Peço que a gente se foque no tema. O tema de hoje é TAF e avaliação médica, né? E aí a gente vai seguindo. Esse é um tema que o pessoal tem perguntado bastante. Pegada na barra, supinada ou livre? O último edital previa uma pegada específica, né? Esse tema está sendo discutido ainda pelos colegas da área de princípios básicos para a saúde, e aí o edital trará a resposta. Ainda não temos essa decisão tomada. Mais perguntas sobre se o TAF é feito em todos os estados, perguntas sobre comorbidades específicas, como miopia, e outras questões relacionadas a comorbidades específicas, nós vamos responder oportunamente. A apresentação do laudo médico é no mesmo dia do TAF? Para o TAF é exigido um atestado médico. Os laudos médicos dos exames é na etapa de avaliação de saúde, que é uma etapa posterior ao TAF, justamente porque o TAF reprova muita gente, e quem é reprovado no TAF não precisa ter o dispêndio de fazer os exames médicos. Então, como eu coloquei, o laudo médico ele vem como última fase dessa primeira etapa, e é quando se entrega os laudos. Mas no dia do TAF é preciso um atestado médico com autorização para que você, do médico, né, que você escolheu, para que você realize o exercício, atestando que você tem condição de saúde de realizar esse exercício. Uma pergunta que sempre gera dúvida: se fizer só o mínimo no TAF. Se fizer só o mínimo, você passa. O TAF ele é aprovação ou reprovação. Fez o mínimo, você está aprovado, e aí segue para as próximas etapas, tá bom? E aí segue para a convocação seguinte. Como eu coloquei o TAF em todas as capitais, e a pergunta: mas é no mesmo estado que eu realizo a prova? Sim. Quando da inscrição, você declarará a localidade de execução de todas as fases. Então, todas as fases na mesma localidade. Quantas pessoas por bateria de corrida? Aí vai depender da programação no local da execução da prova, na capacidade da pista. Não tem essa resposta agora, é uma questão bem da execução, do dia de execução, né? A obrigatoriedade de liberação médica para o TAF, sim, tem que ter um atestado médico, como eu coloquei. Aí perguntas sobre comorbidades específicas, miopia, astigmatismo, etc. Outras perguntas relacionadas a outros temas que não relativas ao tema de hoje. Essa pergunta boa sobre a questão de saúde: tem tempo suficiente para fazer todos os exames? Tem que ter. Agora, por vezes, não tem tempo suficiente para fazer todos os exames na rede pública de saúde. Depende muito da capacidade da rede pública da sua localidade. Então, nós temos um tempo previsto em edital, né, que é o tempo necessário e suficiente para que os exames sejam realizados. Não recomendo fazer os exames antes, porque eles têm validade. Mas logo que sai a definição com a convocação para essa etapa específica dos exames de saúde, não dá tempo de bobear. Tem que fazer os exames com muita agilidade, porque senão você corre o risco de passar o prazo e não conseguir algum resultado, né? Então, bastante atenção com prazos. Parece pergunta boba, pessoal, essas questões de prazo, mas muitos e muitos candidatos ficam por descumprimento de questões relacionadas a prazos, a regras do edital. É incrível como todo candidato tem a dificuldade de ler edital. Leiam o edital e compreendam as regras do edital. Cláudio pergunta aí: tem diferença de objetivos no TAF por idade? Não, Cláudio. O TAF é a aferição da capacidade física mínima para ingressar no CFP. Então não temos diferença em razão da idade. Nós passamos a ter diferença em razão da idade no TAF para quem já é policial, mas para ingresso o TAF é o mesmo, sendo que ele é eliminatório e todos têm que cumprir o mínimo. Quem cumpre além do mínimo tem ali algumas regrinhas, mas o impacto no concurso é irrelevante.
Pergunta sobre apreensão de armas, não tem a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje. Pergunta boa. Por que são convocados 8.000 candidatos se são 2.000 vagas? E se o TAF será realizado em Santa Catarina? O TAF será realizado em todas as capitais, porque são 8.000. Porque após a prova dissertativa, o resultado da prova dissertativa, da redação, nós temos que convocar mais candidatos do que o número de vagas, uma vez que as demais etapas irão eliminar muitos candidatos. Então a gente convoca 8.000 e vai se eliminando candidatos até que se chegue ao resultado final. Vou dar o dado do último concurso. Eram 500 vagas, se convocou 4 vezes o número de vagas e no final tinha como aprovados 3 vezes o número de vagas. Então 25% dos candidatos ficaram nas demais etapas. Tá? Então é a regra de concurso, é o que está colocado no decreto. Postei outro dia o decreto para vocês lerem. Importante entender a regra do jogo em cima do que vocês estão trabalhando. Né? Perguntas sobre comorbidade específica, diabetes e etc. Vamos tratar em breve. Algumas perguntas sobre execução da prova. Enfim, passamos por várias e várias perguntas. Acho que já deu para tirar algumas dúvidas. Eu quero aqui alinhar com vocês alguns compromissos para ajudá-los. Então, primeiro compromisso, que a avaliação médica será a etapa mais próxima da última do CFP. Então, reformulando a frase, a avaliação médica ficará para após as outras etapas do concurso, visando evitar gastos desnecessários pelos candidatos. Então, você vai fazer o TAF, vai fazer a avaliação psicológica e depois a avaliação médica. Né? Segundo compromisso, faremos a live com o PRF médico José Rossi sobre as comorbidades específicas. Terceiro compromisso, a nossa CGCOM vai fazer uma série de vídeos demonstrativos de como serão cobrados os exercícios no TAF. Então, como é que é a pegada na barra, como é que faz, como é que conta, como é que não conta, como que é a impulsão horizontal, como que é a corrida, ou seja, faremos o que a gente chama de memento ou de bisuário e vamos postar ao longo do processo seletivo esses pequenos vídeos demonstrando para vocês como é que isso tem que ser feito para que vocês tenham tranquilidade na aprovação, no treino e depois na aprovação nessas etapas, tá bom? Então, desejar aí para todos vocês mais um dia de estudos. Quarta-feira é dia de estudar muito, foco, bunda na cadeira e vamos em frente. Obrigado. Então era isso aí, galera. Essas foram as informações que o diretor executivo da PRF passou aí pra galera que tá estudando pro concurso. Se inscreva no canal, não esqueça de comentar, compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu que tá estudando pro concurso e eu vejo você no próximo vídeo.